Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nessa semana meditando o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o coração do Evangelho de São Mateus. E o sermão, ele começa no capítulo 5º e vai até o capítulo 7º. Então, são esses capítulos que ali está o grande sermão da montanha, onde Jesus se senta e ensina aos seus discípulos e à multidão. E sempre quando Jesus senta, é porque ele vai ensinar algo de muito importante. Este sentar significa que ele vai ensinar. E vai ensinar, como eu disse, algo de muito especial, de muita importância. É sinal de autoridade. Significa também que ele ali é o novo Moisés. E aí veja como é que começa este Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. E qual é a primeira bem-aventurança? Aliás, é importante dizer que esta primeira bem-aventurança determina a vivência das demais bem-aventuranças, bem como tudo aquilo que Jesus vai ensinar neste sermão. A primeira bem-aventurança nos diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do... Essa expressão, pobre de espírito, bem-aventurados pobres de espírito, essa expressão pobres de espírito, no hebraico se diz assim, anauei ruá, anauei ruá, anauim é pobre, ou anauins, pobres, ruá, espírito. E como é que o semita, o judeu, entendeu o que é ser pobre de espírito? Alguns acham que ser pobre de espírito é não ter bens materiais, é se desprender das coisas deste mundo. Também entra, mas não é bem essa compreensão. Como é que um judeu, um semita, foi compreender esta expressão pobre de espírito, anauei ruá? Observando a natureza. Ele começou a perceber que quando o vento sopra, e ele passa pela plantação, seja de trigo, de milho, que o vento passa, o vento está passando, a plantação se inclina, se abaixa. Quando nós estamos em meio a um vendaval, as árvores chacoalham, as plantas chacoalham, elas se inclinam para lá e para cá. Então, o pobre de espírito é aquele que, quando sopra o vento de Deus, o Espírito Santo sobre ele, ele se dobra, ele se inclina, ele se deixa mover pelo Espírito de Deus. Ele é dócil para acolher a vontade de Deus na sua vida. É um coração disponível, é um coração aberto, é um coração que acolhe aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Ele se abre para a graça, porque se não houver essa abertura para com a graça de Deus, para com o Espírito Santo, não tem como você viver as outras bem-aventuranças. Você jamais vai ser manso, você jamais vai ser pacífico, e assim por diante.
Você não fará parte verdadeiramente da Basileia de Deus, do reino de Deus. Veja como esta bem-aventurança determina tudo. Determina tudo. Esse ser pobre de espírito é dizer: eu me rendo diante da presença do Altíssimo. Eu não coloco reserva nenhuma para que Ele age na minha vida e transforme a minha história. Você está vendo que lindo essa compreensão desta primeira bem-aventurança. E aí, isso na segunda-feira nós ouvíamos sobre as bem-aventuranças. Na terça, continuando o Sermão da Montanha, Jesus dizia que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Para que eu seja sal da terra e luz do mundo, eu preciso ser alguém dócil ao Espírito, ao mover de Deus. Eu só vou ter sabor se houver em mim o mover de Deus, Ele que dá o sabor. Eu só vou ser luz no mundo se a luz dele brilhar em mim. Porque se a luz dele não brilha em mim, vai acontecer com que a minha vida seja uma escuridão. Essa é uma verdade. E ontem nós ouvíamos Jesus falando que Ele não veio abolir a lei, mas para cumpri-la na sua plenitude. Então a lei e os mandamentos de Deus só vão ter sabor na minha vida, só vão ter sentido na minha vida, e vai ser uma alegria observar os mandamentos de Deus, se eu for alguém aberto à graça de Deus. De outro modo, observar os mandamentos de Deus é um peso, é um fardo insustentável para ser carregado. Por isso que sempre antes dos mandamentos se precede o dom. E qual é o dom? O dom é deixar-se ser amado por Deus. É deixar a graça nos alcançar. E quando nós permitimos que este amor de Deus, que a graça de Deus, que o Espírito de Deus me toque, me fere, então a transformação começa a acontecer na minha vida. E qual transformação, Padre? Qual transformação na minha vida? O meu coração começa a se tornar mais semelhante a cada dia ao coração de Jesus. O que o Espírito Santo quer fazer em nós é isso. É fazer com que bate dentro do nosso peito um coração de carne. Vai dizer a palavra de Deus no profeta Ezequiel: eu derramarei sobre vós o meu espírito, retirarei do seu peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Pedra não tem vida. Carne sim. Ali tem veias, tem sangue, tem vida. Então, o Espírito de Deus quer transformar o nosso coração cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. E nós rezamos constantemente: Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso, ou o nosso coração semelhante ao vosso. E se nós não permitirmos que Ele haja em nós, que Ele transforme, nós não vamos praticar a verdadeira justiça que hoje Jesus fala no Evangelho. Olha o que Jesus diz no início do Evangelho: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Gente, isso é muito sério. Não vamos entrar no reino de Deus se a nossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Eles praticavam uma justiça aparente.
Dito de outro modo, eles falavam uma coisa e faziam outra. O que significa biblicamente um coração puro? Bem-aventurados os que possuem um coração puro. Puro aqui, muitas vezes nós só entendemos, e de forma muito reducionista, que puro aqui é não ter malícia. Nós já ligamos com as coisas da sexualidade. A nossa mente está tão poluída, tão pansexualizada, que a gente pensa que ter um coração puro é não pensar nessas coisas. Não. Biblicamente, coração puro, um puro coração, significa que este coração não é um coração duplicado. E um coração duplicado significa um coração que professa uma fé, mas essa fé não ecoa na sua vida. Há uma dicotomia, há um abismo entre fé e vida. Fala uma coisa, mas vive outra. O Papa Francisco, falando para os cardeais, bem no começo do pontificado, ele disse que quem tem uma vida duplicada, ele deu o nome de esquizofrenia espiritual. Ele lá elencou as doenças espirituais da Cúria Romana, que também serve para nós, chamando quem tem este coração duplicado de esquizofrenia espiritual. Mas voltando à palavra, que é o mais importante aqui, veja o que diz a palavra: nós não entraremos no reino dos céus se a nossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei, dos fariseus. E eu só vou conseguir praticar a justiça, a virtude da justiça, se eu tiver um coração aberto para Deus. Deixar Deus trabalhar a minha vida, curar o meu coração, porque senão, meu irmão, minha irmã, o que vai imperar, e o que impera é o egoísmo, é a soberba, é a autossuficiência, é o pecado. E o pecado está ali, batendo a porta do nosso coração. Mesmo que nós fomos batizados, somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas fica em nós os resquícios do pecado original. Fica em nós uma sequela, e essa sequela se chama concupiscência. E o que é a concupiscência, padre? Você imagina, eu vou pegar esta vela para você entender. A concupiscência como a lei da gravidade. O que acontece se eu soltar este objeto? Ele vai cair. Porque há uma força que atrai todos os objetos para o centro da Terra. Então, há uma sequela em nós por causa do pecado original. Uma força que nos atrai para as coisas deste mundo, para as coisas terrenas, para as coisas instintivas, para as coisas egoístas, e não para as coisas do alto. E o que São Paulo nos diz? Que nós devemos buscar as coisas do alto, que nós devemos aspirar às coisas celestiais. Mas para que eu aspire às coisas celestiais, às realidades celestiais, é preciso que eu me deixe ser tocado pela graça, pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo. Entra aqui novamente a bem-aventurança, ser pobre de espírito. Então, para que eu pratique a verdadeira justiça, é preciso que eu me deixe ser tocado por Deus pelo seu amor. E aí sim, aí eu volto àquilo que eu falava na pregação. Uma vez que eu me deixo ser amado por Deus, que é o dom, é pura gratuidade de Deus, benevolência de Deus, Ele me ama incondicionalmente. Então, uma vez ferido por este amor, então eu vou conseguir observar os mandamentos, praticar com alegria os mandamentos e praticar a justiça, a verdadeira justiça de Deus.
E aí veja, continua Jesus falando algo muito sério. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disse ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chama irmão de tolo, o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Dito de outro jeito, aquele que não ama seu irmão não alcança a graça do céu. Não alcança. Porque São João vai dizer: aquele que diz que ama Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, é um mentiroso. Então, estamos sendo mentirosos quando nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o irmão, maltratamos o irmão, pisamos no irmão, caluniamos o irmão, fofocamos contra o irmão, massacramos o irmão. Quando o irmão cai, quando o irmão tem um deslize, quando ele comete um pecado, eu sou o primeiro a apedrejar e condená-lo. Isso não é amar o irmão. Não estou dizendo que temos que aceitar o seu erro, mas temos que acolher a pessoa para que ele faça um processo de restauração, para que ele faça um processo de mudança de vida. Jesus está dizendo isso muito claro para nós. Não adianta de nada amar-me se não ama o seu irmão, o seu próximo, a quem ou com quem você convive. E olha, Jesus vai falar mais coisas sérias para nós. Ele continua dizendo assim: portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, porque muitos são bem exibidos, né, com o seu dízimo. Olha só. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Versículo 25. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Jesus nos chama a atenção para a dimensão da reconciliação. Quem nos reconciliou com o Pai? Jesus. Veja, um dia eu estava no ponto de ônibus, talvez a Eliana e o Anderson já ouviram essa história. Eu estava no ponto de ônibus, indo para o seminário, devia estar no 2º ano de filosofia. E Deus disse ao meu coração: Elton, você prega muito bem sobre o amor de Deus, você comove as pessoas saem tocadas quando você prega sobre o amor de Deus. Mas do que adianta você pregar o amor de Deus se você não ama o seu Pai? Se você não é reconciliado com o seu Pai? Se você não perdoa o seu Pai? Veja, no outro lado da rua havia um bar. Eis que chega o meu pai, chega do trabalho, todo sujo do cimento, e foi para o bar tomar a sua cerveja, conversar com seus amigos. Minha mãe tinha falecido de câncer, fazia aí mais ou menos já uns 5 anos, 6 anos do falecimento dela, e nós passamos muitas dificuldades, porque meu pai caiu nas drogas, caiu no vício do jogo, caiu no tráfico. E quando a minha mãe mais precisava dele, ele simplesmente abandonou ela, nos abandonou.
batia nela. Desde pequeno nós crescemos vendo meu pai batendo na minha mãe, sendo violento. Nós morávamos na roça, plantávamos fumo. Um dia ele pegou uma madeira incandescente da estufa de fumo, botou no rosto da minha mãe, queimou. Depois levou ela para a farmácia. A farmacêutica perguntou como é que ela tinha queimado o rosto. Ela disse: eu encostei meu rosto na fornalha de fumo. Claro que a farmacêutica não acreditou, né? Então, muitas vezes eu vi coisas tristes dentro do meu lar, na minha casa. Muitas vezes que eu vinha do seminário, de férias ali em Balneário, eu passava a noite na rua, porque não dava para ficar dentro de casa. Meu pai estava cheirando cocaína, estava lá com a mulher dele, enchendo a cara e se drogando e fazendo as coisas deles. Então, para que eu não visse, porque a casa era um casebre, tinha só 2 cômodos, 3, na verdade, 2 quartos e uma cozinha que era para tudo. Então eu passava a noite na rua e de manhã, quando meu pai ia trabalhar, eu voltava, dormia. Por muitos anos. Por muitos anos. E naquele dia Deus colocou no meu coração que eu precisava me reconciliar com meu pai. Fazer um caminho de reconciliação com a minha história. Porque se eu não fizesse esse processo de cura interior, eu não ia ganhar um equilíbrio. Eu não ia adquirir uma estrutura para ser sacerdote. Para servir com alegria o reino de Deus. Ia ser uma barreira, um obstáculo. Então comecei um processo de cura profunda do meu coração. E naquele dia que meu pai chegou no bar, eu fui lá abraçá-lo. Dizer que estava indo ao seminário, e ali eu vi meu pai encher os olhos de lágrima. Os olhos de lágrimas, e ficar comovido porque o filho tinha ido ali falar com ele. Tempos depois, fomos eu e meu irmão, meu pai já não morava mais em Balneário, estava morando em Joinville. Fomos para as vésperas de Natal. Encontramos latas debaixo da casa do meu pai. A casa, ela ficava um pouco mais alta, embaixo tinha, então, o chão. E ali, latas que meu pai tinha utilizado para o crack. Você imagina você saber que o seu pai estava no crack. E aí Deus falou fortemente ao coração meu e ao coração do meu irmão que nós devíamos amar o nosso pai do jeito que ele era. Não aceitar o seu pecado, mas amar a pessoa dele. Sermos filhos dele. E aí Deus me ensinou uma coisa. Que a maior força de libertação, que a maior força de exorcismo, não é a cobrança, não é jogar o pecado da pessoa na sua cara, mas a maior força de libertação, a maior força de exorcismo, de cura, é o amor. Mas este amor, eu não tenho por mim mesmo. Este amor vem do coração de Jesus. Ele é a fornalha ardente de caridade. Por isso que no início da celebração, eu os convidava a se achegar ao colo de Maria para que ela nos levasse para dentro do coração de seu filho. Porque é aqui que o nosso coração é curado. É aqui que nós somos impregnados, inflamados do amor de Deus, para conseguir nos reconciliar com Deus, para conseguirmos nos reconciliar com os irmãos e com a nossa história, com aquilo que nós somos, este barro frágil, que precisa ser modelado pelo divino oleiro. Você está entendendo? A profundidade
desse evangelho de hoje? Que roteiro de cura interior é este evangelho de hoje? Às vezes você olha assim e diz: meu Deus, que evangelho trucado, que evangelho difícil. Mas quando você começa a rezar, você vê aqui um roteiro, um caminho de cura interior que Jesus nos propõe. A partir das bem-aventuranças, todo esse caminho que Jesus vai desenvolvendo nesse sermão, um caminho profundo de libertação. E quando nós adentramos, essa é uma expressão da nossa congregação, adentramos na escola do coração de Jesus, quando nós entramos na escola do coração de Jesus, quando nós nos jogamos para dentro deste coração, que contemplamos este coração aberto de amor, quando nós nos permitimos isso, então acontece verdadeiramente essa transformação que eu venho falando para você. Dentro de um processo, sim, claro, mas acontece. E vai gerando dentro de nós um coração novo, um coração livre, livre para amar. Um coração que vai ganhando paz. Quantas pessoas, meus irmãos, que não sentem paz interior, que sentem um caos dentro de si. Eis a fonte da paz. O coração de Jesus não é uma mera devoção, não é uma simples devoção. E deixa eu partilhar com vocês, já vou terminando esta homilia. Poderia falar muito do coração de Jesus. Imagina se um padre do coração de Jesus não souber falar do coração de Jesus, é uma vergonha, né? Mas veja, permitam-me falar algo para vocês. Eu fiz um estudo para gravar as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Está lá no meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube é bem pequenininho, não tem nem 2.000 inscritos. Então, se quiser se inscrever, pode se inscrever. Você procura lá, Padre Elton com HSCJ, se inscreve no canal. Vai ter as 12 promessas. Eu cheguei à seguinte conclusão. A seguinte conclusão dessas 12 promessas. Que a 12ª promessa, ela é a mais importante. Por quê? Porque a partir dessa 12ª, as 11 promessas restantes gravitam em torno desta promessa. E qual é a 12ª promessa? De que aqueles que por 9 primeiras sexta-feiras seguidas se achegarem ao meu coração e comungarem, receberão uma graça muito especial, a graça da salvação. Essa é a maior graça. Só que isso não é mágica, isso não é assim, eu fiz as 9 primeiras sexta-feiras do mês, então eu estou salvo, pronto, ganhei o reino dos céus. Não. Eu descobri que essas 9 primeiras sexta-feiras do mês é uma isca de Jesus para te atrair para dentro do coração dele. Para você e eu descobrirmos o amor do seu coração. Você vai a primeira sexta-feira, a segunda, a primeira sexta-feira, a terceira, a primeira sexta-feira. Daqui a pouquinho você vai se apaixonando pelo coração de Jesus. Jesus lhe atrai. Você não se percebe, mas você vai sendo conquistado pelo coração de Jesus. O amor dele vai tocando o seu coração, vai amolecendo o seu coração. E por consequência, as outras graças
que provém das outras promessas acontecerão. Sua família será restaurada, seus empreendimentos serão bem-sucedidos, e assim por diante. Você vai ter paz no coração. Todas as outras promessas. Mas, aonde brota todas as graças dessas promessas? Está chegando ao coração de Jesus pela Eucaristia. Vocês entenderam? Então não é uma devoçãozinha qualquer, não, essas 12 promessas. Ela nos seduz para aqui, ó. Porque é daqui que nós vamos ser curados e libertos. É daqui que nós vamos tirar a força para vencer as nossas batalhas. É daqui que é dali desse coração que vai brotar a força, a coragem, o amor, para que você seja um canal de bênção e de graça dentro da sua família. Para que a sua família seja restaurada. Para que a sua família volte para Deus. Concluindo esta homilia, não desiste de sua família. Você que está em casa, não desiste de sua família. Porque eu lutei 20 anos pela conversão do meu pai. 20 anos. E a conversão é para a vida toda. Mas é Ele que nos anima, que nos fortalece e que nos dá a graça deste lindo processo de nós termos um coração mais parecido com o dele. Aliás, São Paulo vai dizer: tende entre vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Que habite, que palpite, que pulse no seu peito este coração misericordioso e amoroso. Que a sua alma, o seu ser, seja tomado por esses sentimentos de Cristo Jesus. Sentimento de justiça, sentimento de perdão, sentimento de amor, enfim, tudo aquilo que é graça e bênção que provém do coração de Jesus. Que Ele nos conceda essas graças que nós tanto precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Canto da preparação das oferendas.